Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e dando sequência na nossa aula aí de eletroquímica, nós temos essa segunda aula que nós vamos falar um pouquinho sobre a pilha de Daniel e como a gente usa a notação da IUPAC para representar uma pilha. Vamos lá? Nós podemos representar esquematicamente a pilha de Daniel assim. Nós temos aqui uma placa de zinco e uma placa de cobre. A placa de zinco, ela está mergulhada numa solução de sulfato de zinco, que é um sal bastante solúvel em água e que vai fornecer os cátions zinco. E a placa de cobre, ela está mergulhada numa solução de sulfato de cobre, que também é um sal bastante solúvel e que fornece os íons cobre em solução. Essas placas de zinco e cobre, elas estão interligadas por um fio condutor, um fio de cobre normalmente, e esses dois béqueres contendo a solução de sulfato de zinco e sulfato de cobre, elas estão unidas por uma ponte salina. Normalmente a ponte salina, ela vai ter um eletrólito bastante solúvel e o mais comum usado é o cloreto de potássio, tá? Então, Daniel, quando montou essa pilha, ele percebeu que os elétrons, eles fluíam naturalmente, espontaneamente, da plaquinha de zinco para a plaquinha de cobre, e isso gerava corrente elétrica. Nós podemos representar a pilha de Daniel da seguinte maneira: a semi-reação de oxidação representa a espécie que está doando elétrons, que no caso é o zinco. Ele está doando 2 elétrons e ele vai se transformar no cátion zinco. Então, a placa de zinco ela vai se dissolvendo, vai liberando íons zinco 2+ para a solução e esses elétrons eles vão ser transferidos para o cobre. Então, o cobre é a espécie que recebe elétrons, por isso ele sofre redução. Então, quem recebe elétrons são os íons da solução, os íons cobre 2, que vão se transformar em cobre 0, em cobre metálico, que a gente vai perceber que vai ser depositado sobre a placa de cobre. Nós podemos representar uma reação global. A reação global é a soma dessas duas semi-reações. Então, quando a gente soma essas semi-reações, nós vamos representar assim: o zinco 2+, aliás, o zinco 0, que é o zinco metálico, ele vai transferir os elétrons dele para os íons cobre 2+. Então, veja, ó, eu tenho elétrons antes aqui da seta e depois da seta. A gente pode cancelar. Depois da seta, o que vai acontecer? Vai sobrar o cobre metálico, que vai se depositar na placa, e zinco 2+, que vai para a solução aquosa. Então, essa é a reação global da pilha de Daniel. Então, uma representação de uma pilha segundo a IUPAC é assim. Aqui nós temos a representação da espécie que vai sofrer oxidação, espécie que vai doar elétrons. Essas duas barras representam a ponte salina e aqui nós temos a representação da espécie que vai sofrer redução, ou seja, aquela espécie que vai receber os elétrons. No caso da pilha de Daniel, quem sofre oxidação, quem doa os elétrons é o zinco. Então, aqui, ó, zinco 0. O que significa esse 0 aqui? É a espécie metálica, é a plaquinha que nós colocamos lá. Aqui o zinco 2+, é o sal de zinco que está na solução. As duas barras está representando a ponte salina, e aqui o cobre que está recebendo elétrons. O cobre 2+ é o que está na solução. Então, ele vai receber os 2 elétrons e vai se transformar em cobre metálico. Então, aqui a gente tem a representação de uma pilha e o exercício está pedindo semi-reação de oxidação. Então, vamos lá. Ó. Lembra que essa primeira parte está ocorrendo a oxidação. Então, nós temos aqui o cobalto, que ele vai sofrer oxidação, por quê? Porque ele está doando elétrons. Então, ele vai formar cobalto 2+, ele vai para a solução, então ele vai doar 2 elétrons, tá?
A semi-reação de redução. Ó, o ouro aqui está sofrendo redução, porque a carga dele está indo de 3 para 0. Então, esse ouro, 3+, está em solução, ele vai receber 3 elétrons. Por que ele precisa de 3 elétrons? Para zerar a carga dele, que é 3+, tá? Então, tem que vir para ouro 0. Como as quantidades de elétrons doados e recebidos são diferentes, a gente tem que acertar. Como a gente vai acertar? Nós vamos multiplicar a primeira equação aqui por 3, que aí nós vamos ter 6 elétrons, e vamos multiplicar a segunda por 2, para também acertar a quantidade de elétrons. E aí nós podemos escrever a reação global. Então, na reação global, nós vamos ter 3 cobaltos, ó, estamos multiplicando a primeira por 3, tá? Aqui vai ter 3 cobaltos 2+, em solução, mais 6 elétrons. A segunda, a gente vai multiplicar tudo por 2. Então, 2 ouro 3+, que ele está em solução, mas ele vai receber lá os elétrons. Então, serão 6 elétrons no total, e vai dar 2 ouro 0, tá? Bom, como a gente tem que achar a global, então vamos somar as duas, ó. Tudo que tem igual antes da seta e depois da seta, nós cancelamos. Então, a nossa equação global vai ser, ó, os 3 cobaltos, que vão doar os elétrons lá para o ouro, que está em solução, e vai produzir, ó, depois da seta, o que sobrou depois da seta? Ó? Os 3 cobalto 2+, em solução aquosa, mais os 2 ouro 0 metálico. Então, essa aí é a nossa equação global dessa pilha. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula e fiquem ligados aí nas próximas aulas com mais teoria sobre pilhas e mais exercícios. Consulte sempre as playlists, tá bom? Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!